Iniciaremos agora a equação de segundo grau. A equação de segundo grau, tem origem de produtos notáveis, da sua forma fatorada. Ele tem três regras, né? Quadrado da soma de dois termos, que seria x mais y, e com 2 em evidência, o expoente de evidência que é 2. Temos o quadrado da diferença de dois termos, que é x menos y, elevado ao quadrado, e produto da soma pela diferença de dois termos, que é x mais y vezes x menos y, tá? O nome já diz, quadrado da soma de dois termos. Quer dizer que a soma das duas bases elevado ao quadrado vai ser multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Como tem no conceito, quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, vamos fazer o quê? Multiplicar essas bases por ele mesmo 2 vezes, que vai resultar nessa equação de segundo grau, que é x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, que é renomeado de quadrado da soma de dois termos, tá? Temos aqui o quadrado da diferença de dois termos. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, ou seja, quadrado da diferença. Eu estou dizendo que aqui temos a base negativa, duas variáveis subtraindo e elevado ao quadrado. Ele vai ser multiplicado por eles mesmos 2 vezes. E encontraremos x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. E temos produto da soma pela diferença de dois termos. Já estamos dizendo, soma pela diferença. Significa que uma base é positiva, no caso x mais y, e a outra está subtraindo, negativa, né? Isso x menos y. Ao subtrairmos, ao fazer a distribuição do produto, encontraremos x ao quadrado menos y ao quadrado. Essa explicaçãozinha é só para lembrar um pouco, né, da origem da equação de segundo grau, para poder seguirmos adiante com as explicações. Temos aqui produtos notáveis, continuação da explicação anterior, mas agora com exemplo passo a passo do que foi abordado anteriormente. Eu tenho aqui x mais y elevado ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x mais y ao quadrado e vou multiplicar por ele mesmo 2 vezes. Vai ficar o quê? X vezes x, x ao quadrado. X vezes y, xy. Y vezes x, xy. E y vezes y, y ao quadrado. Então, vamos arrumar agora essa equação. Vai ficar x ao quadrado mais. Sendo que x e y, mais, aqui no caso é 1xy, lembrando, mais 1xy. E eles são iguais, tá? São semelhantes. Vamos somar 1xy mais 1xy é 2xy mais y ao quadrado. Então, já encontramos, né, o quadrado da soma. Pronto, perfeito. Agora, vamos para o quadrado da diferença. Eu tenho x menos y ao quadrado. Então, vamos fazer o quê? Vamos multiplicar essa base, x menos y, por ele mesmo, 2 vezes. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos y, lembrando que o sinal acompanha. Então, fica menos xy. Menos y vezes x, menos xy. Menos vezes menos, mais y vezes y, y ao quadrado. Ou seja, menos y vezes menos y é mais y ao quadrado. Agora, vamos arrumar. X ao quadrado, conserva. Agora, temos aqui menos xy, menos xy. Menos com menos, isso aqui é menos 1 com menos 1. Vai dar menos 2xy, mais y ao quadrado. Pronto, encontramos o quadrado da diferença. Agora, vamos ver o quadrado da soma e diferença, que é o x mais y e x menos y. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos y, menos xy. X vezes y ou y vezes x vai dar xy. Menos agora, por que menos? Porque agora eu tenho mais y e menos y. Mais com menos, menos. Y vezes y, y ao quadrado. Observe que agora está menos x, y mais xy, ou seja, isso aqui é 1 menos 1, 0. Então, só fica x ao quadrado menos y ao quadrado. Pronto. Encontramos o quadrado da soma e diferença. Deu para entender, gente? Pronto, vamos dar seguimento à explicação. Vamos ler a equação de segundo grau com uma incógnita. O que é uma incógnita, gente? Quando ela só tem uma variável,
que seria x. Nesse caso, só vai aparecer o x. Denomina-se equação de segundo grau na incógnita x, toda equação na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais e o a é diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque ali é ax ao quadrado. O x ao quadrado determina o termo equação de segundo grau. Se o a for zero, ele vai zerar a equação. Então, essa equação vai se tornar inexistente. Nas equações de segundo grau, com uma incógnita, os números reais a, b e c são chamados coeficientes da equação. Assim, se a equação for na incógnita, x. Lembrando aqui que a e b e c são coeficientes, e c é um termo independente da equação. Aqui embaixo já tem explicando. A será sempre o coeficiente do termo em x ao quadrado. B será sempre o coeficiente do termo x. E C será o coeficiente sem incógnita, ou seja, ele não tem um x acompanhando. Ou termo independente. Ele é muito usado, quando falamos da equação de segundo grau, é muito usado para rotular o C como termo independente de x, ok? Aí temos aqui 2x ao quadrado menos 2x mais 40 igual a zero. É uma equação de segundo grau na incógnita x, em que a é igual a 2, b menos 2 e o c menos 40. Dando continuidade, quando b é diferente de zero e c é diferente de zero, a equação do segundo grau se diz completa. Porque eles são diferentes de zero, significa que b pode ser qualquer valor que não seja zero e c também qualquer valor que não seja zero. Pode ser 1, 2, 3, infinitamente, mas que não seja zero. Tem um exemplo aqui, 5x ao quadrado menos 8x mais 3 é igual a zero. É uma equação completa. Significa que a, b e c eles todos são diferentes de zero. Então, é uma equação incompleta, tá? Quando b é igual a zero ou c é igual a zero, a equação de segundo grau se diz incompleta. Por exemplo, eu tenho uma aqui, 10t ao quadrado mais t é igual a zero. É uma equação incompleta, porque a é igual a 10, b é igual a 2 e c não existe. Observe que o termo independente, que seria um valor numérico, um algarismo que não acompanha, naquele momento, uma variável que seria t ou x, ele é igual a zero, ele não existe, então só temos o a e o b. Então, ele é uma equação incompleta. Agora, temos aqui 4x ao quadrado menos 10 é igual a zero. É uma equação incompleta também, porque temos o a que é igual a 4, o b, não existe o b é igual a zero, e c é menos 10, ok? Vamos fazer agora a resolução da equação de segundo grau com uma incógnita. Temos aqui a fórmula de Bhaskara, ou fórmula resolutiva, que é o menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, menos 4, vezes a vezes c, todos esses dados dividido por 2 vezes a, da equação completa do segundo grau, que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. A fórmula resolutiva recebeu também o nome de fórmula de Bhaskara, em homenagem ao grande matemático hindu. A expressão b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é um número real, é usualmente representada pela letra grega delta e é chamada de discriminante da equação. Temos aqui a discriminação. Delta, quando delta é maior que zero, a equação, no caso essa equação com duas raízes reais distintas, ou seja, essa equação vai ter x' e x duas linhas com valores diferentes. Quando delta é menor que zero, a equação não existe, ou seja, a raiz quadrada dele vai ser negativa. Digamos que a raiz quadrada deu menos 4. Ele seria uma variável complexa, então nesse caso aqui ele não é cabível. Então ele vai ser o que? Uma equação não existe raiz real, então acabou a resolução da equação. Agora, se delta for igual a zero, ou seja, quando vocês fizerem a resolução pela fórmula resolutiva e a raiz der zero, significa que só terá o valor de b dividido por 2a. Significa que x só terá um resultado que é x'. Então, e os resultados são iguais. X', por exemplo, e x2' vai dar o mesmo resultado, 2. Quando o resultado são iguais, e nesse caso aqui, delta será igual a zero. Lembrando, repetindo.
Quando o delta é maior que zero, existe duas respostas diferentes, de x' e x2'. Por exemplo, x' deu 1, x2' deu 2. Delta menor que zero. Quando o valor dá menor que zero, menos 1, menos 2, menos 3, na raiz quadrada, significa que não existe equação. E quando o delta der igual a zero, como se você fizesse a resolução de Bhaskara, você vai achar x', x2', 1, 1, 2, 2, 3, 3. Então, ele é uma equação com duas raízes reais iguais, ok? Resolução da equação de segundo grau incompleta. Vamos lembrar? Equação de segundo grau do tipo ax² mais c igual a zero. Por exemplo, eu tenho agora aqui x² menos 81 igual a zero. Então, se eu tenho x² igual a 81 e x é igual, lembrando que se você tem uma variável elevada ao quadrado, significa que esse x vai ser igual a uma raiz, não é isso? O resultado, o valor, sim, será igual a raiz. Então, vai ser o quê? Mais x é igual a mais ou menos raiz de 81. X é igual a mais ou menos 9. Equação do segundo grau do tipo ax² mais bx é igual a zero. Ou seja, esse daqui não tem termo independente, só tem coeficiente A e coeficiente B. A primeira equação só tinha o coeficiente A e o termo independente, que é o C, não tinha o coeficiente B. Vamos dar continuidade. Eu tenho aqui x² menos 36x igual a zero. Nesse caso aqui, o que vocês vão fazer? Observem que nos dois termos, né, de x² e menos 36x, eu tenho x em ambos. Eu coloco então aqui o x em evidência, coloco um x para fora. Eu vou pegar esse x do 36 e colocar para o lado de fora em evidência. Significa que quando um x desse sairá de ambos os termos. Se eu tenho um x², vai sair um x dele, ele ia passar a ser só x, e o 36 vai ficar sozinho. Se observar, ao multiplicar, fazer x vezes x, vai voltar a ser x², e se eu fizer x vezes menos 36, vai voltar a ser menos 36x. Vamos dar continuidade. Quando eu coloco, então, aqui o x em evidência, automaticamente esse x que ficou lá de fora fica x' igual a zero. Então, eu já achei uma das raízes da equação. Agora, vai faltar encontrar o de x menos 36. Então, vai ser x menos 36 igual a zero. Ou seja, vai ficar x é igual, vamos mudar o 36 de posição. Ele está antes da igualdade, vai sair para depois da igualdade, não é isso? Se ele está negativo, ele vai passar para lá o quê? Positivo. Então, vai ficar x² igual a 36. Equação do segundo grau, do tipo ax² igual a zero. Agora, eu tenho 4x² igual a 16. Primeira coisa, observe que aqui a gente tem o coeficiente A, e esse 16, ele é um termo independente. E quando isso acontece, de vocês terem o coeficiente A e o termo independente que é C, significa que x vai se tornar brevemente uma raiz quadrada. E encontraremos os dois valores mais ou menos da raiz. Então, o que é que eu vou fazer? Vai ficar x² é igual a 16 dividido por 4, que vai resultar em 4. Temos agora x² igual a 4, o que faremos? Raiz quadrada. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. X é igual a mais ou menos 2. Ou seja, x' é 2, x² menos 2. Encontramos, tá, as duas raízes desta equação.